Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, é diante da tua presença. Queremos agradecer, Senhor, por todas as coisas. Até aqui, Senhor, tens falado e operado em nossas vidas. Temos constantemente, Senhor, falado, Senhor, que precisamos de Ti. Precisamos de Ti, Senhor, intensamente. Senhor, nós não queremos dividir nada, Senhor, porque nós pertencemos a Ti. Senhor, nós não queremos, ó Deus, Senhor, trocar a minha experiência, o meu contato contigo, a minha comunhão contigo, por nada deste mundo. Então pedimos, ó Pai, que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito de poder, venha estar continuamente falando a nossos corações, nos convencendo da Tua palavra, da Tua verdade, abrindo o nosso entendimento para aquilo que Tu queres fazer e realizar. Em nome de Jesus, quebramos, ó Pai, tudo aquilo que resiste à Tua vontade. Nós rejeitamos em nome de Jesus. Leva a nossa mente cativa, Senhor. E aquilo, Senhor, que possa se tornar um empecilho para que Tu possa agir, Pai. Em nome de Jesus nós repreendemos, pois já temos Te adorado, Te louvado, Senhor. E temos visto pela fé a manifestação, Senhor. Porque a Tua palavra diz que o Senhor está em nós. Aleluia. E sabemos quão bom é, Senhor, estar na Tua presença, estar Te servindo, Pai. Deus, em nome de Jesus, continua falando, continua fazendo, Senhor. É certo, Senhor, que tens, ó Deus, um propósito para cada um de nós nessa noite. Então, meu Deus, que se faça se cumprir o Teu querer, em nome de Jesus. Desde já Te agradecemos e Te louvamos, ó Pai, por tudo que tens feito e por aquilo que irás fazer em nossas vidas, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte? Aleluia! Grande é o Senhor, Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Aleluia! Queridos, podeis assentar em nome de Jesus. Aleluia. Eu vejo que diante de tantas dúvidas com relação à nossa vida espiritual, até mesmo estas últimas semanas, eu tenho visto algumas dúvidas com relação ao reino dos céus. Quando o crente partir dessa vida, como é que vai ser? E se pararmos para pensar, como é que vai ser a morte, como é que nós vamos sair desse corpo, nós só vamos saber quando passar por isso, queridos. Amém? Mas falando a respeito disso, fazendo até mesmo um paralelo com as coisas desse mundo, se você for viajar para uma terra desconhecida, não precisa ser muito longe, mas em qualquer lugar você tem um objetivo em alguma cidade, ou alguma região, e você não sabe como encontrar aquilo que você quer, talvez você não tenha o endereço, isso já causa uma certa insegurança em nossas vidas. Como eu vou chegar lá, de que forma eu vou chegar, o quanto tempo eu vou levar, isso causa insegurança. Não é, querido? Talvez aqueles mais experientes nem tanto, né? Já estão habituados, já estão acostumados, mas no mínimo traz uma preocupação em relação a chegar lá. Então, com as coisas de Deus não é diferente. Então, consolado, mas eu me sinto seguro. Então, falando das coisas do reino dos céus, nós precisamos buscar através da palavra do Senhor aquilo que nos traz segurança. Amém, gente? Porque eu vejo que para alguns cristãos que tomaram a decisão de servir a Cristo, com relação ao partir dessa vida, existem muitas dúvidas ainda. E pelo fato de haver essa dúvida, existe a insegurança. Então, se eu tenho certeza, se eu tenho convicção de algo, eu vou na certeza, confiante, seguro. É claro que eu tenho que confiar, né, gente? Não adianta simplesmente eu saber. Tanto é que lá em Tiago capítulo 2, com relação a crer em Deus, a palavra, o Tiago diz que o diabo, o Tiago diz que o diabo ele crê e estremece. Amém, queridos? De tanta confiança que ele tem em Deus. Porque ele conhece o reino espiritual, ele vive no reino espiritual.
E ele já teve uma parte com Deus. Né? Falando do diabo, ele é um anjo caído, que se rebelou contra Deus. Amém, queridos? E hoje está aí, né, preparado. Logo, logo, ele vai participar do juízo final e vai ser decretado a sua condenação, porque condenado já foi na cruz do Calvário. E então, Tiago faz referência, olha, o diabo crê e estremece. Nós sempre falamos que não basta apenas você saber que existe um Deus. Amém, gente? Não basta apenas saber que existe um Deus. A grande diferença daquele que vai para o céu é aquele que crê, né, tem o conhecimento e obedece. E é isso que o diabo não faz, obedece. Tanto é que Tiago diz, olha, ele crê e estremece, ele tem temor. Mas não é o suficiente para obedecer a Deus. Então, se carregamos esse conhecimento, e isso causa temor, não no sentido de medo, mas de respeitar, de honrar. E isso vai levar você a obedecê-lo, buscar a sua vontade para a sua vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Então nós vamos estar entrando nesse assunto, nessa coisa, né, esse evento após a morte. Inclusive o apóstolo Paulo, né, esse tema tem muita base dentro da passagem de 1 Coríntios, capítulo 15, né, quando o apóstolo Paulo faz menção, né, desta vida para outra vida, a vida eterna. Amém, queridos? Semana passada eu falei do arrebatamento de Cristo, e alguns, né, perguntaram, não sabendo como é que vai ser, questionando no sentido de não saber. E o apóstolo Paulo, ele escreveu a Tessalonicenses, ele fala a respeito disso, olha, não sejais ignorantes como alguns. Ignorante na expressão da palavra, não é aquela pessoa que é burra, que é mula, amém, gente? Mas aquela pessoa que ignora por não ter passado ou por não ter recebido entendimento a respeito disso. Amém, igreja? Amém? Glória a Deus. Então o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, você que espera Jesus só nessa vida, ou seja, só na matéria, você é o pior dos homens. Por quê? Porque ele diz que existe uma vida eterna. E Jesus, ele veio para morrer, para nos trazer a vida eterna. Amém, queridos? Abra a palavra do Senhor em Lucas capítulo 16. Traz uma referência a respeito do reino espiritual. Então, conta uma história, Jesus conta uma história, mas não é uma história com ele, é uma história com H, ou seja, é fato. Amém, queridos? 16, 19, falando sobre o rico e o mendigo. Então, nós vamos estudar alguns princípios dentro dessa passagem, que com certeza vai nos assegurar, ou seja, nos trazer segurança com relação ao reino dos céus e o partir dessa vida. Não tenho dúvida que alguns irmãos têm medo de morrer, né? Aleluia. Ou misericórdia. Glória a Deus. Tem alguém com medo de morrer aí? Não precisa ficar com vergonha não, pode levantar a mão. Aleluia. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caiu da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu, ao longe, a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando ou clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão, filho, lembra-te
de que recebesse os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, ali ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro, que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Vamos dar uma paradinha aqui. Então, dentro dessa passagem, mostra que existia um lugar, né, no qual as pessoas morriam e iam para aquele lugar. E nós vemos aqui este rico, né, que estava tendo uma vida maravilhosa, abençoada, todo mundo gostaria de ter. Só que certamente ele morreu não guardando a lei. Nós temos que fazer uma separação. Existe um divisor de águas, amém, queridos? Antes de Jesus e depois de Jesus, não esqueça disso. Se você quiser marcar aí, porque é um estudo realmente. Nós não temos escola bíblica dominical, né, por falta de alunos, senão nós ia ter. Olha só. Então marque aí no teu papelzinho, né, escreva, porque esse é um assunto, né, que nós precisamos lidar todos os dias. É algo que você para meditar, e quanto mais você pensa, mais você se torna convicto. Amém, queridos? Se eu pensar nas coisas do mundo, se eu pensar que eu tenho que ganhar dinheiro, se eu pensar que eu tenho que pagar as contas, se eu pensar que eu tenho que ter um carro, se eu pensar que eu tenho que ter uma casa, o que é que vai acontecer? Se eu pensar que eu tenho que lidar com os problemas, o que é que vai acontecer? A carne vai predominar. Agora, se eu pensar nas coisas do alto, o que é que vai predominar? O espírito mesmo. É uma lei no reino espiritual. Amém? Então, ora, só o apóstolo Paulo falou que nós devemos guardar nosso coração aquilo que está por vir, né, para fortalecermos a nossa confiança em Deus. Então, vamos fazer isso em nome de Jesus. É um conselho movido pelo Espírito Santo. Amém? Então, olha só. Aquele rico, ele partiu para a eternidade. E o mendigo também. Isso não quer dizer, quero deixar claro, que nem todo rico vai para o inferno. E nem todo pobre vai para o céu. Antes de Cristo Jesus, né, as pessoas iam neste lugar, chamado Hades, né, que existia uma parte para aquelas pessoas que desobedeceram, e aquela outra parte, chamada seio de Abraão, que eram guardados porque esperavam pela fé, Jesus Cristo, o Messias. E o primeiro desses foi o próprio Abraão. Por isso que ele foi chamado o seio de Abraão. Ou foi usada essa expressão, para estar junto, ou seja, aqueles que esperavam por Jesus Cristo, mas não viram consumado nesta promessa. Amém, queridos? Eles esperaram, não, eu creio que o Messias virá e vai nos redimir de todo pecado. O próprio Abraão, quando era para ter oferecido seu filho, né, como holocausto, ele falou para o seu filho, depois do seu filho ter questionado a ele, dizendo o seguinte: pai, onde está o holocausto que nós vamos oferecer? Porque na antiguidade, antes de Jesus, eram oferecidas ofertas, holocausto pelos nossos pecados, ou pelos pecados deles, né? Nós não estávamos lá. Amém, queridos? Então eles pecavam, eles eram obrigados, por lei, a oferecer holocausto. E o filho, pai, onde está o holocausto? Certamente, Deus vai prover para si o holocausto. Ou seja, de certa forma, Abraão já tinha a revelação de que o Messias viria e ia se entregar por nós. Isso é algo espiritual, meu querido. Então, eu entendo, quando a pessoa ela tem um intento no coração de querer servir a Deus, Deus abre o entendimento das coisas espirituais. Você pode pegar aquela pessoa que mais lê a palavra, um teólogo, aquele teólogo que avalia de uma forma profunda. Mas se não tem intenção no coração de querer servir a Deus, ele só vai saber conhecer a letra.
Agora, quando a pessoa tem intenção no coração de servir a Deus, claro que ele vai buscar estudar, né, gente? Amém? A pessoa começa, através do Espírito Santo, a conhecer as coisas espirituais e entender as coisas espirituais. Como Deus lida conosco e aquilo que Deus quer fazer conosco. Amém, igreja? Amém? Você pode participar, não tenha medo, em nome de Jesus. Pois bem, existia um abismo, como diz a passagem. E o rico olhava, diz a Bíblia que ele já estava em tormento. Amém, queridos? Ele olhou, Abraão, ou melhor dizendo, pai Abraão. O que nos diz isso? Ele conhecia a palavra. Amém, queridos? Ele tinha entendimento daquilo que ele deveria fazer, mas não fez. Ele teve a oportunidade de obedecer, mas não obedeceu. Aí o rico olhou para lá e disse, pai Abraão, permita-me que Lázaro, molhe a ponta do seu dedo, porque eu estou aqui em tormento, eu estou com sede. Aí Abraão disse, olha, quem está lá não pode vir para cá, e quem está aqui não pode ir para lá. Esses tempos atrás, eu conversava com um irmão, e ele tinha dúvida com relação àquelas pessoas que recebiam os seus parentes através do médium. Eu disse, não, irmão, quem morreu não pode vir para cá. E nós vemos dentro dessa passagem. Em Hebreus 9, 27 diz o seguinte, ao homem é devido morrer uma só vez. Depois disso, o juízo. Eu dizia para ele que era demônios. São demônios que entram na pessoa enganando. Ah, mas como é que aquela pessoa se dizia parente e sabia uma situação que só meu parente sabia? É porque a Bíblia diz que existem demônios acompanhando a família. Você sabia disso, meu irmão? Existe uma maldição. Se você abrisse seus olhos espirituais, se Deus permitisse, você ia ver demônios no ar, assim como os anjos do Senhor. A palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor estão nos cercando. Isso, diz glória a Deus. E ao nosso derredor existe quem? O diabo. Preparando ou observando o momento para nos tragar, para nos enganar. Mas diga, crente é inteligente, diga. Muito sábio. Meu irmão. Glória a Deus. E nós não vamos cair na cilada do capeta, em nome de Jesus. Aleluia. Então, queridos, com relação a outra vida, o reino espiritual, Jesus falando a respeito disso, em Mateus 22, 28, 29, ele diz o seguinte, olha, vocês erram não conhecendo as Escrituras e nem o meu poder. Porque anjo não se dá em casamento. Tem gente que faz uma relação nesse mundo com o mundo espiritual, isso é diferente. Quando Deus nos criou com esse instinto de casar. Como qualquer outro animal, queridos. É ou não é? Com o propósito de multiplicação. E a questão afetiva também. Eu vejo assim, será que, de repente, a Neide fosse a minha esposa, eu não ia estar do lado dela, trazendo segurança, cuidando dela, e vice-versa? É uma forma de aprendermos a sermos sociais, conforme a palavra do Senhor nos ensina, sendo espiritual, porque sabemos que isso é bom. Eu, como cristão, eu tenho que estender essa afetividade, amém, queridos? Porque aquilo que nos liga é o Espírito Santo de Deus. E nós pertencemos à mesma família. E temos que ter essa identificação. Já algumas vezes falamos, e muitos irmãos falam, que a minha família é o povo de Deus. Porque nós temos a mesma linguagem. Nós temos a mesma busca, o mesmo objetivo. E nós nos entendemos. E muitas vezes falamos com pessoas que não entendem as coisas espirituais. E quando vamos falar, somos taxados de fanáticos e até mesmo de louco. Então, por isso nós gostamos do quê? Estamos juntos, falando das coisas de Deus. E nos fortalecendo nisso. É ou não é? Amém, queridos?
Isso não quer dizer que eu não posso andar com um ímpio. Esse andar aí é uma expressão também, né, não andar a fazer aquilo que ele quer fazer, mas andar de estar ali ajudando, auxiliando, procurando uma oportunidade de evangelizar e levar a palavra de Deus. E com certeza, no mundo que nós vivemos, as pessoas com tantos problemas, você vai ter uma oportunidade. E que esta pessoa, ela veja em cada um de nós uma possibilidade de consertar a situação, de amparo, de segurança, de receber um conselho. Amém, queridos? Então fique na brecha em nome de Jesus. Glórias a Deus. Então no reino do céu não vai ter casamento. Não vai ser mais gerado filhos. Porque isso é inerente da alma do homem. O apóstolo Paulo diz que nós somos formados de quê? Espírito, alma e corpo. Corpo é matéria, essa casca aqui, querido. Que a palavra do Senhor diz que o homem do pó veio e do pó voltará. Amém? Então, eu entendo que a alma é o nosso instinto. Essa coisa de sermos ligados na família, de termos certos desejos, né, que faz parte da nossa vida animal, de estar acasalando, aquela coisa toda. Vocês estão entendendo? Amém, igreja? Coisa que não vai ter no reino dos céus. Então, a palavra do Senhor nos orienta a entendermos isso. Olha só, os religiosos daquela época já não tinham esse entendimento. Nós vamos partir dessa vida e vamos para com Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Então, existe, como falei aqui, um divisor de águas. Antes de Jesus e depois de Jesus. Quando Jesus, ele veio, se entregou por amor de nós, entendemos que o diabo fez de tudo para que ele viesse pecar ou até mesmo desistir do propósito que Deus havia determinado para ele. Meu querido, o demônio ou o diabo sabia que Jesus viria se entregar por nós. Amém? O diabo sabia que Jesus ia morrer na cruz. Porque o diabo também conhece as Escrituras. Tanto é que ele tentou enganar o próprio Jesus pelas Escrituras. Ali no capítulo 4 de Mateus, no deserto, o que é que o diabo fez? Ele usou das Escrituras para tentar enganar Jesus. Amém? Ele tinha entendimento que Jesus, ele viria na forma de homem. Tanto é que desde o início já usou Herodes para matar Jesus. Vai vir um rei aí. Daí o diabo foi lá, aguçou no ouvido de Herodes. Olha, vai vir um rei aí e vai tomar o teu lugar. Aí Herodes manda matar todas as criancinhas. Até 2 anos. O diabo tentou, mas não conseguiu. Porque quando Deus determina, acontece. Amém, gente? Aí nesse inteirinho, Jesus foi tentado em pecar. Até mesmo ali quando foi levado ao deserto, daquele momento em diante foi tentado de todas as formas. Lá no Getsêmani, ele foi tentado a desistir. Senhor, eu não quero passar por isso. Mas o que ele disse? Que não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Ele foi tentado a desistir, queridos. Porque ele sabia que naquele momento que ele estivesse na cruz do Calvário, não estou nem falando das dores, da humilhação. Mas naquele momento que ele estivesse na cruz do Calvário, a presença do Pai ia sair dele. Porque Deus jamais vai compactuar com o pecado. E quando Jesus morreu em nosso lugar, nosso pecado foi lançado sobre ele. A palavra do Senhor diz que toda a maldição foi lançada sobre ele. Diga glória a Deus. Por isso que jamais podemos desistir. Porque o inimigo ele vem tentar te acusar, meu irmão, que você é um pecador. Diga grandes coisas. Sou mesmo. Então quando a pessoa ela aceita isso, você está fazendo pouco caso da cruz do Calvário. Porque ele morreu por isso. É claro que isso não me dá liberdade para eu pecar de uma forma deliberada. Amém, gente? Não, Jesus morreu pelo meu pecado, então eu vou pecar. Para valorizar bastante, né, aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Não, isso aí é libertinagem, gente, como diz a palavra do Senhor. Amém? Né? A palavra do Senhor, lá principalmente Tiago, ele fala muito a respeito da questão da fé. Porque nós somos salvos pela fé. Então a fé, ela tem que ser acompanhada de obras. Tem que mostrar através de uma vida regrada daquilo que Deus quer para a nossa vida.
Então essa fé vai ser expressiva, ou tem que ser expressiva em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? O que aconteceu? Jesus, ele foi levar na cruz do Calvário. E chegando diante daqueles que poderiam libertá-lo, e até mesmo dizendo, olha, eu tenho o poder de te salvar, eu tenho o poder de te libertar. Jesus prontamente disse, olha, tu tens poder porque foi dado pelo meu Pai. E muitas vezes Jesus ficou em silêncio. Né? Porque ele sabia se ele falasse com aquela palavra persuasiva que ele tinha o hábito, né? Os reis daquela época iam libertá-lo. Ou os governantes daquela época em Jerusalém iam libertá-lo. Jesus teria que morrer por nós. Até Pedro tentou dar uma força, né? Ali quando os guardas vieram prendê-lo, no Getsemane, Pedro tirou da espada e acertou a orelha. Claro que ele ia acertar o pescoço, queria matar o guarda, né? Daí Jesus prontamente disse, ô Pedro, não faz isso. Se eu quisesse, eu orava ao Pai, e o Senhor mandava milícia de anjos para me ajudar. Amém, gente? E o diabo sabia de tudo isso, meu irmão. Então, quando alguém falar o contrário, que Jesus quando chegou no inferno, houve uma festa, isso é mentira. Ou vocês acham que o diabo é burro? Ele ficou apavorado. Ele ficou apavorado em saber que Jesus ia vencê-lo. Porque existia essa guerra, não quero entrar nessa questão, né, até representando a vida de Jó. Quando o diabo chegou e questionou a Deus, mas ele é assim porque tu guarda a vida dele, tu abençoa de todas as formas. É um tipo de Jesus. Bota ele na minha mão. Eu quero ver se ele não faz, se ele não te rejeita. Eu quero ver se ele não te amaldiçoa. Amém, queridos? E Jesus foi provado ao extremo. Jamais um homem poderia suportar isso. Diga glória a Deus, que ele morreu no meu lugar. Amém, igreja? Ele morreu em nosso lugar. Ou porque você acha que nós somos livres? Porque nós somos bonzinhos, gente? Não, porque Jesus conquistou isso na cruz. Diga glória a Deus, meu irmão. Hoje nós somos libertos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. E no momento que Jesus morreu na cruz do Calvário, diz que houve um rebuliço. Aleluia. No reino espiritual. Naquele momento as trevas, isso é claro, eu entendo que é o evento mais importante da história da humanidade, não poderia passar em branco, né, gente? E houve um terremoto, né, houve trevas naquele momento que Jesus morreu. Eu já fico imaginando quando Jesus quebrou tudo lá no inferno. Porque a palavra do Senhor lá em Apocalipse diz que ele pegou a chave do inferno e da morte. Opa, eu te venci. Agora eu tomo esse direito. Então quando se fala da morte, fala da separação eterna com Deus. E todo homem que morria sem Cristo era separado eternamente de Deus. Amém, gente? Até mesmo Abraão, Davi, a gente faz menção desses homens de Deus, né, que se vivessem na nossa época, eles iam crer em Cristo Jesus, assim como nós. Eles iam viver intensamente a Cristo Jesus. Vocês estão entendendo, gente? Mas eles não tiveram essa oportunidade. Então, mesmo morrendo, eles acreditavam que o Messias viriam e iam salvá-lo. Eles iam ser salvos. Foi o que aconteceu. Abra a palavra do Senhor aqui em... Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Em Mateus, um livro atrás. Glórias a Deus. Mateus 27, 51. Foi, pastor Fabrício? Estava me dando uma força? Tá, obrigado. Glória a Deus. Mateus 27, 51. Amém, gente? Não, os 50, vamos botar os 50 aqui então. E Jesus clamando, Jesus está na cruz do Calvário, amém, gente? E Jesus clamando, outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Ou seja, partiu. Ele não entregou o Espírito para o diabo, amém, gente? Entregou para Deus, ou seja, para que se cumprisse aquilo que era para se cumprir, dentro do propósito de Deus. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes,
de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Aleluia. Olha só, na antiguidade, falando dos judeus, do judaísmo, Deus mandou construir um templo que existiam 3 partes desse templo. O átrio, o santo lugar e o santo dos santos. O átrio ficava todo o povo. O santo lugar ficava os sacerdotes e ali preparavam os holocaustos. E o santo lugar onde estava a Arca da Aliança, onde estava as promessas de Deus, aonde representava a própria presença de Deus, eram separados do santo lugar e do átrio. E existia um véu que era feito de couro, e esse véu era fortíssimo. E se alguém passasse esse véu, quando se fala de véu, parece uma coisinha fraquinha, né? Frágil. Não, mas era feito de couro, era uma coisa muito resistente. Amém, queridos? E se alguém passasse esse véu com um propósito específico, era morto, gente. Porque ninguém poderia entrar na presença de Deus. Era fulminado. Então, uma vez por ano, se preparava aqueles holocaustos e o sumo sacerdote se apresentava no Santo Santo. Ali derramava sangue pela expiação dos nossos pecados, ou dos pecados da antiguidade. Amém, gente? Então, quando Jesus morreu, essa separação de Deus e o homem se rompeu, foi quebrado. Diga glória a Deus. E no tempo, esse véu foi rasgado de cima a baixo. Como um sinal para aquele povo judeu. Só que eles não entenderam, estavam cegos espiritualmente. Amém, queridos? E mais do que isso, o que aconteceu? Aqueles que estavam mortos, os santos, ou seja, aquelas pessoas que foram separadas ou esperavam pela promessa do Senhor, ressuscitaram. Foram vistos na Terra Santa, em Jerusalém. É o que diz a palavra do Senhor. Um detalhe, que nós temos que ter o cuidado de guardar e lembrar. Aqui, 53. E saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus. Meu querido, sem a ressurreição de Jesus, nós estávamos perdidos, você entende? Ora, se Jesus naquele momento tivesse pecado, ele estaria legalmente o quê? Legalmente nas mãos do inferno. Ele estaria aprisionado, assim como todo aquele que morria, todo homem que morreu, ele já nascia com o pecado original, o pecado de Adão, o pecado da desobediência. E por isso que eram presos em prisões espirituais. Amém, gente? Você pode imaginar isso? E Jesus, se ele tivesse pecado, ele estaria lá com tanto aqueles outros. Aí nós estaríamos perdidos. E o apóstolo Paulo afirma o seguinte: ai de nós se ele não tivesse ressuscitado. Ai de nós, está lá o capítulo 15 todinho falando a respeito da ressurreição. Nós estaríamos perdidos. Olha, se ele não tivesse ressuscitado, vamos curtir essa vida, vamos comer, beber, vamos fazer festa, porque tudo estaria perdido. Você está entendendo, meu irmão? A importância de Jesus ter permanecido ou estar perseverante até o final, nós dependíamos disso. Amém, queridos? Aí é o seguinte, ali havia aquele abismo. Aqueles que eram chamados, aqueles que esperavam pela fé, primeiro foi o Abraão, depois vieram muitos. Esses foram ressurretos. Não para este mundo, mas para Cristo Jesus. Vou abrir a palavra do Senhor em Efésios. Vai marcando aí, gente. Gálatas, Efésios, capítulo 4, versículo 8 e 9 e 10. Amém? Todo mundo encontrou? Diz o quê? Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, aquele povo de Abraão, aquele povo que esperava por Cristo, mas eles não viram Cristo, ou morreram antes, eles estavam onde? Em cativeiro. Amém, queridos? E eles foram levados em Cristo Jesus, ou com Cristo Jesus. Amém, queridos? Ou seja, eles foram levados para o céu. Jesus não está no céu?
Tanto é que em Atos capítulo 2 ele fala, olha, né, ele começou a subir aos céus. Olha, assim como vocês estão me vendo, um dia eu vou voltar, buscar a minha igreja. Mas todas as pessoas que partirem em Cristo Jesus, já vão para o céu. Vai haver o retorno à palavra do Senhor. Depois eu quero ler a passagem. Mas a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo Jesus vão ressurgir dentre os mortos. Nós vamos ver. Vão resgatar, ainda que estejam pozinhos. Meu Deus, como é que eu não entendo isso? Tem gente que fala assim, ô pastor, esse negócio de queimar o corpo, como é que Deus vai reconstituir o corpo? Eu entendo que isso seja um símbolo, gente, porque isso aí vai ser uma marca para o resto da vida eterna. Né? Para o demais da vida eterna, resto. Como se fosse pouco, né, gente? Aleluia. Jesus, ele ficou com a marca dos cravos em suas mãos e seus pés. Você entende para que isso? Para não esquecermos daquilo que ele fez, para continuarmos sendo gratos por toda a eternidade. Quando nós vemos Jesus lá na glória, né, passando daqui para lá, nós vamos ver Jesus, Jesus, né, te amo, te adoro. E daí, ele vai falar, opa, nós vamos ver, meu Deus, ele morreu por mim. Que coisa linda, gente. Não é? Ele morreu no meu lugar, e estou aqui por causa dele. E ele merece o meu louvor, a minha glória, a minha honra. Amém? Já pensou que coisa linda? Só que diante dos anjos, nós vamos receber essa marca, para eles saberem que um dia nós passamos por essa terra também. Senão, qual seria o propósito de reconstituir nosso corpo? A palavra do Senhor, nós vamos ver que nós vamos receber um corpo incorruptível. Aquilo que é corruptível vai ser retirado. E nós vamos ser transformados pelo poder de Deus. Vai ser uma marca. Sabe como eu vejo, gente? Quando eu faço um paralelo, não é aquela coisa 100%. Assim como eu vejo a parábola de Jesus também, existiam comparações que não eram 100%. Amém? Então, veja o seguinte. Quando um combatente, ele é o herói, seja onde que ele for lutar, está promovendo a paz, ou até mesmo um bombeiro, na minha época, quando eu era policial, algumas pessoas receberam honrarias, recebendo medalha. E aquela medalha fica ali penduradinha, para quê? Para as pessoas saberem que ele é digno de honra. Que ele tomou uma postura de herói. Que ele fez algo que chamou a atenção para a sociedade. Você está entendendo isso, meu irmão? Então, eu estou falando da igreja. Vai ser exaltada no céu. E nós somos a igreja do Senhor. Amém? Você sabia que nós vamos ser mais exaltados do que o povo judeu? Meu irmão. Nós vamos governá-los. Isso lá para frente. Ninguém vai ser tão exaltado do que a igreja do Senhor. Que benção, queridos. Aleluia. Aí, voltando ao assunto aqui, diz que o quê? Ele subiu às alturas e levou o cativo e o cativeiro. Então, ele tirou aqueles que criam, aqueles que esperavam por Jesus. Foi tragado. Vem comigo. Nós não lemos lá em Mateus que aqueles que os santos, ou seja, separados para Deus, foram ressurretos? Quando Jesus ressuscitou também? Aí ele continua. O que quer dizer? Subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Amém, gente? O que você entende inferiores da terra? Porque nós entendemos, dentro da teologia, concluímos que o inferno é mais ou menos sendo da terra, é algo espiritual. Você sabia que cientistas já comprovam, talvez não seja esse fogo, mas lá no núcleo da terra existe uma chama tão intensa quanto o sol? Você sabia disso mesmo? Meu amado. E a Bíblia já sabia disso. Que coisa, né? Aleluia. Então, diz a palavra do Senhor que ele desceu nas partes inferiores da terra. Mais inferiores. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todas as coisas, para encher todas as coisas. Então, Jesus Cristo tem a plenitude de todas as coisas. Porque para Deus não há limite, meu irmão.
Tanto que ele foi para o céu, foi para o inferno. Você está entendendo? Para Deus não há limite. Para Jesus não há limite. Por isso que ele tem a plenitude de todas as coisas. Ah, como se fosse chegar lá no inferno e prender ele e botar o gema. Nós estamos falando do Criador. Aquele que tem todo o poder e toda a majestade. Aleluia. E Jesus botou o pé na cabeça dele. Diga glória a Deus. E ele já está condenado, meu irmão. Abra a palavra em 1 Coríntios. 1 Coríntios, um pouquinho para trás. 1 Coríntios 15, 51. Estava falando do arrebatamento. O que é arrebatamento? Você está entendendo que agora Jesus vai retornar? Então vai haver a segunda vinda para Jesus. Essa segunda vinda, que todo olho vai ver, vai ser quando ele voltar para o povo de Israel. Agora esse evento que ele está falando aqui, o apóstolo Paulo, diz respeito à igreja do Senhor. Amém? Porque quando Jesus vier para Israel, lá em Jerusalém, diz que ele vai botar seus pés sobre o Monte Sião, e aquele Monte Sião vai se abrir. Vamos ver essa passagem, que nós não temos tempo para isso. E o povo judeu vai correr ali para dentro. Nós vamos descer com Jesus. E vamos governar esse mundo. Por 1000 anos. Aleluia. Diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Diga glória a Deus. Sabe o que me intriga, gente? Porque tem pessoas que se cansam de esperar, tem pessoas que se cansam de ver a Deus, tem pessoas que se cansam de obedecer a Deus. Eu acredito que o apóstolo Paulo sabia que Jesus não viria no tempo dele. Mas ele já falava como se fosse. Você está entendendo? Para trazer esperança no coração. Porque se ele dissesse, olha gente, Jesus vai vir daqui uns 2000 anos, agora não. Sabe que aquele povo ia ficar esperando, gente? Porque o povo, o homem é meio indisciplinado, né? É ou não é? Sim ou não? Mas, agora, trazendo essa promessa como se fosse hoje, é uma forma da pessoa estar segura. Ah, não, vamos esperar por Cristo. Então ele diz o quê? Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vão deixar esse corpo, ou morrer. Amém? O apóstolo Paulo ele usa essa expressão dormir, para aqueles que já partiram em Cristo Jesus. Por quê? Porque esse é um tempo da morte dele, até que Jesus venha, ou aquela pessoa seja ressuscitada, vai ser um tempo que vai ser infrutuosa, não vai mudar na vida dele. Quando você está dormindo, você está fazendo o quê? Você está dando fruto em alguma coisa? Só está descansando o corpo, né? Mais nada. Apesar de, falando de nós, Deus está trabalhando por nós. Amém? Então ele diz o seguinte, no versículo 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, vai ser num piscar, gente. Ao recear da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Glória a Deus. Só trazendo mais uma noção, aquelas pessoas que nós falamos, os santos, que eu acredito que Davi, Abraão, Noé, Samuel, Raabe, vamos lá gente, vamos lá. Ruth, Malaquias, Ezequias, Isaías, Jeremias, que mais? Daniel, que mais, gente? Você acredita que ressuscitou naquele momento? O antes de Cristo, Sansão, vamos lá, gente, Abacuque, meu irmão, Esther, Sadraque, Abednego, Mesaque, e tantas outras centenas, de repente milhares. Eles ressuscitaram, mas eles saíram daquele abismo, não com seus corpos. A matéria, você está entendendo? Eles saíram em espírito. Mas a palavra do Senhor diz que a carne, a matéria vai se reconstituir. No momento que Jesus voltar, buscar a sua igreja. E nós somos a sua igreja. E a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo Jesus vão ressuscitar primeiro. Mas já está falando o quê? Da carne.
Porque eles já estão ressurretos lá no céu. Mas é preciso que aconteça este evento. E dessa forma. Então, se Jesus voltar na nossa época, na nossa geração, a nossa carne não vai perecer. Mas ela vai ser transformada de uma forma incorruptível. Você está entendendo? E vai ser algo grandioso. Gente, vai ser um piscar de olhos. De repente você começa a suar aquela trombeta. É a nossa vez. Oh, glória. Meu irmão, se eu não estiver meditando nisso, será que eu vou estar preparado? Se eu estiver pensando nas coisas deste mundo, né, se eu estiver pensando naquilo que eu preciso ganhar nesse mundo, é claro que eu tenho que ter minha vida. Amém? Eu não estou falando de ser extremista. Tanto é que o apóstolo Paulo, escrevendo a igreja de Tessalônica, tinha alguns que estavam se aproveitando disso. Que queriam comer sem trabalhar. Ó, quem quiser comer, que vai trabalhar também. Tinha gente que estava se aproveitando da generosidade do povo de Deus, né, e estava com falsidade ali no meio da igreja. Amém, gente? Amém, igreja? Glórias a Deus. Então, esperamos por esta vinda. Meu querido, a palavra do Senhor nos ensina que no momento que nós partimos deste mundo, o caos vai dominar este lugar. Gente, veja só. Existe, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, existe algo que impede o anticristo, existe algo que impede o Satanás de tomar conta deste mundo. Se o negócio está feio com a igreja aqui na terra, imagina a hora que nós saímos daqui. A hora que o Espírito Santo sair com a igreja, como é que vai ficar isso? Hein? Imagine um caos espiritual. Imagine se não tivesse a polícia aqui em Balneário Camboriú, ou numa cidade, São Paulo. O que seria, gente? Você está entendendo? Então o Espírito Santo está aí trabalhando, né? O corpo da igreja está aí trabalhando, orando, clamando, fazendo a diferença. Mas no momento que nós saímos daqui, o caos vai ser instalado. A palavra do Senhor diz que eles vão querer a morte, mas não vão conseguir nem se matar. De tanta opressão, de tanta depressão, no qual nunca houve na história da humanidade. Está lá em Apocalipse capítulo 3, diz que nunca houve na história da humanidade tanta opressão. E nesse tempo de 7 anos que vai acontecer isso, que o anticristo vai dominar juntamente com o falso profeta, nós vamos estar na glória, participando das bodas do Cordeiro. Meu irmão, imagina a festança. Aleluia. E antes disso, também vale lembrar que Deus ele vai julgar não a nossa vida, mas as nossas obras. O que nós fizemos aqui em vida vai ser passado pelo fogo. Porque a palavra do Senhor diz que os seus olhos são como fogo, ou seja, Deus ele julga a nossa vida. E aquilo que passar pelo fogo, que sobrar, é que vai permanecer como galardão. Porque tem gente que provoca escândalo. Tem gente que é pedra de tropeço para o outro irmãozinho, é verdade, gente? É ou não é? E às vezes você fala de perdoar, de praticar a justiça, e algumas pessoas têm a ousadia, a falta de temor, de dizer, não, se for assim eu vou para o inferno. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que odeia seu inimigo, ele se torna homicida. Ou seja, era equiparado, comparado com aquela pessoa que tira uma vida, literalmente. Meu irmão, é assim. E aí, como é que fica? Ei, meu irmão. Então nós precisamos ser instruídos na palavra do Senhor. Viver aquilo que Ele quer. Em nome de Jesus. Aí voltando, lá a passagem de Lucas, para encerrar, Lucas 16, estava até compartilhando uma parte aqui, eu acho que foi lá na casa do irmão Alexandre, da irmã Adriana. Se as pessoas não derem crédito, meu querido, se as pessoas não derem crédito à palavra de Deus, que Ele é que nos vai nos levar ao céu, 16, já me encontrei aqui, 28, nós lemos aqui que o rico começou a dizer, ô Senhor, Abraão permita que vá alguém lá avisar os meus irmãos. Ou seja, que existe, olha, tu não sabia que existia inferno?
Tu não sabia que ia acontecer isso, se tu não fizesse a vontade de Deus? Não, mas, olha, ele nem questionou que estava lá, gente. Ele estava com total consciência que ele merecia aquilo lá. Ele não questionou, mas o que é injusto que eu estou aqui. Porque ali a pessoa vai cair na razão. Viver no Espírito é ter o nosso racional 100%. Amém, gente? Porque esse mundo aí é fantasia, é mentiroso. Mas Jesus Cristo, quando estamos no Espírito, é verdadeiro. Nós começamos a ser elucidados as coisas pelo poder de Deus. Aí diz o seguinte: porque tem 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, olha só o que ele está dizendo. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Amém, gente? Não, manda um que saia do inferno, vai lá, pregue para eles. Olha só um princípio determinado por Abraão. Diz o seguinte: Abraão, porém, ele respondeu: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Não adianta, meu irmão. Tem gente que é incrédulo, vai ser incrédulo a vida toda. Sabe por quê? Porque não ouve a palavra de Deus. Às vezes as pessoas querem sinais, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo. Meu irmão, creia na palavra de Deus. É isso que vai te levar à vitória eterna. Eu não preciso ver, não preciso sentir. Isso aí é a coisa da alma. Eu preciso viver no Espírito. Por isso deveremos oferecer o nosso culto racional a Deus. Saber aquilo que é a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Nós precisamos ser instruídos pela palavra de Deus. Então você quer chegar lá? Vai ser através da palavra de Deus. Se você, eu quero usar um exemplo aqui, se pegar um incrédulo, o incrédulo chega: não, eu quero ver o inferno, daí eu vou acreditar, daí eu vou te servir. Vai lá para o inferno: existe. Não, vou te levar lá para o céu também. Existe. Passado um bocado de tempo, meu irmão, ele vai esquecer de tudo isso, ele vai dizer que é coisa da imaginação dele. Meu irmão. Por quê? Abraão lançou um princípio. Só chega lá se crer na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o próprio Jesus. Eu não preciso ver sinais. Tem gente: Senhor, eu quero ser abençoado para saber que tu estás comigo. Diga: misericórdia. Aonde está escrito isso, meu irmão? Eu vejo assim, se fosse na época de Jesus, os apóstolos iam se questionar doidado. Quando Jesus já foi, já começaram tudo a apanhar, ser perseguido. E aí? Aí, meu irmão, eu não estou dizendo que isso é regra também, né? Amém? Mas foram perseguidos, alguns foram mortos. Passaram fome, frio, enfrentaram pobreza, miséria. E aí, meu irmão? Então nós temos que ter o cuidado. Ouça a palavra de Deus. Não tente ao Senhor. Senhor, eu quero a confirmação daquilo que está escrito aqui. Me dê um sinal. Vai ser cobrado, meu irmão. Você pode escrever, vai ser cobrado. Quando você quer argumentos materializados para dar crédito à palavra do Senhor, vai ser cobrado. Amém? Assim como alguns homens de Deus foram cobrados. Vamos colocar aqui Gideão. Gideão estava receoso em dar ouvidos à voz de Deus. Questionou: molha algodão, seca algodão. Depois o homem foi provado. 10 mil? Pode ir tirando essa galera aí. Mas Senhor, não, vai ser do meu jeito. Você está entendendo, meu irmão? Então dê crédito à palavra. Se coloque de pé em nome de Jesus. Quando partimos dessa vida, você já sabe para onde vai? Dá um sorriso aí, você vê lá no céu. Aleluia. Não podemos perder a oportunidade de obedecer ao Senhor. A palavra do Senhor lá em 1 Pedro diz que a igreja do Senhor vai ser peneirada, vai ser selecionado. Então nós devemos ter o cuidado, avaliar aquilo que nós temos feito para Deus. Quais são os nossos valores, o que tem guardado a minha mente. Porque se eu sou de Deus, meu querido, eu guardo aquilo que é de Deus. Eu não vou dizer que às vezes foge, mas na maioria do tempo eu guardo, eu procuro guardar a palavra de Deus no meu coração para não pecar. Eu procuro guardar a minha fé, a minha confiança em Deus diante da adversidade, diante da dificuldade. A minha boca não pode ser usada como instrumento do diabo para amaldiçoar,
para odiar. Amém? Amém, gente? Você foi chamado para reinar. E reinar em vida. Errais porque não conheceis a palavra do Senhor e nem o meu poder. O poder de Deus está à disposição. E como nós temos se posicionado mediante isso, hein, meu querido? Vamos tomar posse daquilo que é nosso. Porque Jesus, Ele já se sacrificou por nós. E quanto mais eu vivo isso intensamente, mais o meu Deus é glorificado através da minha vida. Porque se eu fazer ao contrário, eu vou estar envergonhando o nome de Jesus. Amém? Não esqueça que nós somos embaixadores. O embaixador está representando em outro país o seu país. Se ele fazer uma coisa errada lá, vai estar envergonhando a quem? A seu país. Amém? Então vamos mostrar de onde nós somos. Não com arrogância, mas com humildade de coração. Coração generoso, um coração solícito, abençoado em tudo em nome de Jesus. Quero chamar os obreiros aqui à frente. Você que precisa assegurar a tua mente em Cristo Jesus, nas promessas do Senhor. Olha, eu quero mais viva essa promessa na minha vida. Vem à frente, querido. Nós vamos orar. Eu quero um fortalecimento nesse sentido. Porque às vezes as coisas dessa vida nos sufocam, é ou não é? Quando você mesmo percebe, você está ali, ó, envolvido de uma forma tal, que se alguém falar para você, Jesus te ama, isso ali para ti não vale nada. Porque você já viu tantas vezes. Se alguém falar para você, Jesus tem um propósito na tua vida. Porque muitas pessoas já perderam a alegria de servir a Deus. Isso não é porque deixou de ser novidade. Mas a palavra do Senhor diz que a sua palavra se renova a cada dia. Ou seja, todo dia eu posso viver a novidade com Cristo. Através da sua palavra. Agora eu preciso estudar, eu preciso meditar profundamente. Eu preciso orar ao Espírito Santo, revela meu coração. Aleluia. Eu quero te servir. Eu quero te obedecer. Fecha teus olhos. Pai, é diante da tua presença. Nos colocamos, Senhor, crendo na ação, Pai amado, do teu Santo Espírito. Crendo no teu poder, naquilo que tu é capaz de fazer e realizar. Quando o homem se coloca diante de ti com o coração quebrantado, com o coração contrito, Senhor, muitas vezes olhando que não tem andado segundo aquilo que tu queres, muitas vezes, ó Deus, semeado, sementes de incredulidade, mas em ti, Senhor, nós somos amparados, quando nos colocamos diante da tua presença. Espírito de Deus, tenha liberdade em cada vida, Senhor. Pessoas que já não choram na tua presença, meu Deus, porque o coração está pesado. O coração está pesado, Senhor, parece que carrega uma âncora. E a tua palavra nos diz que nós somos libertos em Cristo. A tua palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. O conhecimento da tua pessoa, Senhor, traz liberdade. Senhor, a tua comunhão nos traz liberdade. Mas nós queremos andar segundo o teu querer, Pai. Nós fomos chamados, Senhor, de filhos, remidos, ó Deus, para proclamar a tua justiça, Senhor, sobre toda a terra. Aleluia. Anunciar, Senhor, o ano aceitável. Aleluia. Meu Deus, quebra as cadeias. Senhor, quebra, Senhor, todo jugo, Senhor. Senhor, todo jugo que não pertence, Senhor, a teus filhos, ó Deus. A inquietação pela solicitude da vida. A inquietação, Senhor, pelos problemas. Mas a tua palavra nos ensina que a nossa vida é como a neblina. Ela vem e logo se dissipa. Meu Deus, entra com a misericórdia, Senhor. Senhor, vai quebrando, meu Deus, vai quebrando, Senhor, as barreiras. Vai quebrando a resistência, Senhor, se assim houver. Porque queremos ser livres. Livres, ó Deus, da acusação, do engano deste mundo, da mentira deste mundo. Livres para te adorar. Livres, Senhor, para te servir. Garabalada sikere bixanamalai. Gerishanamahai da sikere amalai. De calabalai. A unção de Deus. É a unção de Deus sobre a tua vida.
É a unção de Deus, de calabalada siquerebichalabalae. O Espírito de Deus, Espírito de Deus. Espírito de Deus. É o Senhor que cuida de ti. É o Senhor que tem cuidado de ti até aqui. É o Senhor que tem te livrado. De carabalada, sicarabalai. É o Senhor que tem guardado a tua família. De carabalada, sicarebixanamalai. Porque a sua palavra diz, ainda que sejamos infiéis, Deus continua sendo fiel a seu propósito. Ele que te chamou, Ele que te colocou num lugar forte, num lugar de sustentação, para revelar a sua glória. Gerabalai. Para onde você tem olhado? O que você tem buscado? A indiferença, meu Deus, das coisas espirituais. A indiferença, Senhor, da tua palavra, meu Deus. Meu Deus. Muda, meu Deus, a sorte. Muda o quadro, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, queremos caminhar, continuar caminhando para a glória. E chegar diante do teu trono, Senhor, rendendo a teus pés e dizendo, tu és o meu Deus. Aquele que cuidou. Aquele que teve zelo. Aleluia. Espírito de Deus. Você tem olhado para trás e dito ao Senhor que, Senhor, quem dera voltar ao que era. Senhor, aqueles momentos, ó Deus, no qual eu estava na tua presença. Senhor, a forma como você revelava a mim. Deus, Ele quer trazer um novo tempo sobre a tua vida. Deus, Ele quer trazer um cântico novo na tua boca de vitória. Porque é Ele que levanta. O homem pode cair, mas de todo o Senhor levanta. Porque existe uma promessa de vitória sobre a tua vida. Porque você é um escolhido de Deus. Você é um separado do Senhor. Para estar o servindo de todo o coração. Oh, aleluia. Diga, santo, santo, santo és tu, ó Deus. Tu és aquele que vive, aquele que reina, e não há outro Deus maior. Oh, aleluia. É Ele que enxuga as tuas lágrimas. Mas o Senhor quer ver as suas lágrimas rolando no seu rosto, mas derramando na sua presença. Lágrimas de satisfação. Lágrimas de conforto e segurança nele. Porque Ele é a resposta para a sua vida. Ele é a resposta para o seu problema. Deus, em nome de Jesus, como ministro da tua casa, eu quero declarar toda sorte de bênçãos. Tudo aquilo que Cristo Jesus constituiu na cruz do Calvário, ser sobre cada vida. Porque nós somos a tua igreja. Aleluia. E nós queremos refletir a tua glória. Queremos refletir a tua paz, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, permaneça na frente. Sobre eles estarão orando e ministrando sobre a tua vida. O demais, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que a graça e a paz seja derramada sobre a tua vida, sobre a tua família. Em nome de Jesus.